legislação prevê o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral. Mas, muito além da ampliação da jornada, a educação integral aposta na possibilidade de que a escola provoque uma mudança no sujeito. A partir dessa mudança, espera-se que o sujeito transforme a sociedade. Por isso, quem atua na área da educação precisa entender o que é essa proposta e como a escola pode cumprir essa função. Na educação integral, é importante trabalhar com um enfoque globalizador. Esse enfoque concebe o aluno em uma perspectiva mais holística e integral. Defende que a organização dos conteúdos e atividades do ensino priorizem a aprendizagem significativa. No enfoque globalizado, os conteúdos de aprendizagem são sempre meios para conhecer ou responder a questões que uma realidade experimental dos alunos proporciona, realidade que é sempre global e complexa. A educação integral busca desenvolver as dimensões cognitiva, emocional, social, física e cultural. Por isso, esse tempo maior na escola deve proporcionar vivências significativas. A investigação é a partir da psicologia cognitiva, da neurociência, então eu vejo muito a questão do desenvolvimento cognitivo da criança. Uma temática que eu abordo bastante são as funções executivas, que são funções no lobo frontal, em que ela está, principalmente nos anos iniciais, até os 7, 8, 9 anos, ela está em franco, é uma das áreas que se desenvolve mais tardiamente no ser humano, e ela está muito vinculada à questão do desempenho escolar, do sucesso profissional, das relações sociais. A flexibilidade cognitiva é olhar para aquilo, não está dando certo, vou criar uma outra hipótese, vou tentar responder de uma outra forma. Aí uma outra dimensão é a memória do trabalho, que essa é fundamental para a compreensão de enunciado, para resolver situações do dia a dia, para entender, às vezes, uma explicação, eu preciso ir guardando aquelas... Até quando eu faço uma leitura de um texto, eu tenho que ir guardando aquilo que eu li para chegar no ponto final, eu fechar a compreensão. E uma outra que é bem importante, que é do controle inibitório, que é a capacidade que eu tenho de controlar os meus impulsos e adequar o meu comportamento para responder às situações que eu vivencio e que a gente vê que a criança isso vai realmente desenvolvendo, né? A criança pequena tem muita dificuldade de controlar os seus impulsos. Eu tenho 3 crianças pequenas, né? E aí quase que é o meu objeto lá a gente aprende muito olhando para eles. E eu sempre dou exemplo dessa questão do controle inibitório, que aí eu tenho o Matheus, que é o do meio, que hoje tem 5 anos, mas quando ele tinha uns 2 anos, a fixação dele era a questão do T na tomada. E daí eu tinha um T amarelo, um dia eu fazendo com ele, só ouvia aquele grito, assim, ele com o T aberto na mão, não sei como é que ele conseguiu fazer aquele que ele abriu o T, e ele levou um choque, eu falei, nossa, ele não vai mais mexer naquilo. Só que o desejo que ele tinha de mexer naquilo era tão grande que mesmo depois de ter levado o choque, ele ainda tinha coragem de ir lá mexer no T. E daí eu digo assim, ele sabe que machuca, ele sabe, mas é tão forte aquele impulso que ele tem de ir lá e mexer naquilo, né, que aí ele vai ter que passar por algumas experiências até ou se desenvolver o suficiente para se controlar. Né? Então, e isso interfere nas relações sociais, né? Quer dizer, às vezes eu ouço coisas que eu não gosto, mas a gente filtra, deveria, né, filtrar, elaborar e responder de uma forma mais adequada, né, até pensando nas consequências, enfim. Então, essas questões que eu estou colocando têm a ver com essas funções executivas. E a gente usa os jogos eletrônicos, né, são jogos que são desenvolvidos especificamente para trabalhar algumas dessas habilidades, para melhorar isso nas crianças. E esse controle inibitório também tem relação com a questão da atenção. Então, eu conseguir manter a minha atenção dirigida a algo, que é algo, né, nas escolas, que é uma das queixas mais frequentes. Né? Então, as crianças não conseguem ficar mais do que... Né? Antigamente, a gente pensava planejamento da educação infantil, ainda tinha que ser rápido, né? Tipo, 10 minutinhos, 15 minutinhos, não adianta eu planejar uma atividade de 2 horas com crianças de 5 anos, porque eles vão ficar focados ali os 10 primeiros minutos depois. E aí, quando a gente pensava, né, agora eu dou aula no ensino superior, a gente já tem quase que fazer isso, quase de 15 em 15 minutos, porque essa atenção, né, não se sustenta. E antigamente não, tu fazia uma aula expositiva de 4 horas, os alunos, né, pelo menos faziam um esforço enorme de estarem ali focados, ou pelo menos aparentemente não se dispersavam. E aí a gente começou a trabalhar, então, especificamente sobre essa questão da atenção. Né? Então, o foco que a gente tinha era usar os jogos, porque nos jogos, como é algo bem motivador e atrativo, ali eles conseguem ficar horas envolvidos naquela atividade e bem focados. E daí a hipótese que a gente tem, né, e isso outras pesquisas no mundo inteiro têm mostrado, é que quando eu exercito, eu fortaleço essa habilidade, a ideia é que ele transfira essa capacidade para outras vivências, que claro que tenham algumas características que se aproximem em relação a isso, e aí a gente aplica testes, enfim, então o foco é a atenção.
E aí a gente fez todo um trabalho de intervenção com as crianças, atendemos, enfim. E aí fomos conversar com as professoras. E começou a aparecer várias outras coisas que não eram só dar atenção. Por exemplo, a melhora no relacionamento com os colegas. Ah, não, agora a criança, né, é mais persistente naquilo que ela faz. E algo que nos chamou bastante atenção foi essa relação com o outro. Então, crianças que melhoraram muito a relação com os colegas. Eu falei, nossa. E aí, claro, porque essas funções, elas são integradas. É a mesma coisa quando a gente toma remédio para alguma coisa, né, depressão, por exemplo, tem um efeito colateral, porque eu foco naquela especificidade, mas não fica só ali, né? Então, ela afeta, nesse caso, de forma negativa, né, que normalmente o efeito colateral, né, é mais sonolência, enfim. Nesse caso, a gente apontou na atenção. E como isso está integrado com várias outras áreas, quando eu melhoro um elemento desse, isso repercute sobre outros fatores que estão ali relacionados ao desenvolvimento. E aí, da mesma forma, essa questão do afeto, que é algo que às vezes é um pano de fundo, ele traz uma diferença enorme do que a gente tem lá no resultado final. E de qualquer forma, isso passa pelas práticas que eu desenvolvo. Isso de olhar essas habilidades, de olhar para a atenção, de olhar para a questão da afetividade, das condições, da realidade do aluno, como vocês colocaram, passa pela formação integral. Se é integral, é o sujeito como um todo. No ensino integral, o professor deve atuar fortemente na mediação e ter uma prática pedagógica reflexiva, analisando a funcionalidade do conteúdo. Para que serve? Qual a importância para a formação do aluno? A doutora em Educação, Daniela Carine Ramos, chama a atenção para a tipologia de conteúdos de aprendizagem. Destaca os conteúdos factuais que envolvem a capacidade de memorização, a realização de exercícios de fixação e a repetição verbal ou escrita. Os conteúdos conceituais que nos transportam pela vida, entre eles os científicos, intelectuais, filosóficos, calculistas ou de outros parâmetros. Conteúdos procedimentais, que envolvem regras, técnicas, métodos, estratégias e habilidades. Conteúdos atitudinais, que envolvem valores, atitudes e normas. Percebeu como o ensino integral deve trazer vivências que deem condições efetivas de desenvolver tudo aquilo que os projetos políticos pedagógicos objetivam? Entre estes objetivos está a formação de sujeitos críticos, atuantes, criativos, autônomos e cidadãos. É importante que você reflita mais sobre o tema. Ele é fundamental para a prática pedagógica.